foca nas nossas qualidades, né? Mas é importante a gente buscar. E uma das qualidades que eu acho que eu tenho, né, pelo menos, é que eu adoro ouvir uma boa história. Eu adoro quando a pessoa me conta a sua história, me conta as suas experiências. E uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida e nesse caminho de estudos sobre o autismo foi justamente quando estive ouvindo mães de autistas que são adolescentes, autistas adultos, autistas em várias fases da vida, mães que dedicam sua parte da sua vida e contam sua jornada. Então eu tirei muitas lições dessas pessoas e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu recebo no direct algumas angústias de várias pessoas que acabam de receber o diagnóstico ou estão vivenciando momentos complicados de desenvolvimento da criança. Então eu queria dividir um pouquinho com vocês sobre isso. Eu acho que é importante ter essa conversa. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que durante essa lição que eu aprendi com essas mães, é que a gente tem que aceitar que nós vamos passar por momentos que a gente vai ter raiva da gente, que a gente vai estar com raiva da gente, que a gente vai estar frustrada porque não tem dinheiro suficiente para colocar nossas crianças para fazer a top das galáxias, né? Deixa eu ver, voltou. A gente vai ficar frustrada por não ter esse dinheiro, por não ter conhecimento, por não ter tempo para sentar com a criança e fazer o tanto de intervenção que a gente queria. A gente vai ficar frustrada por não ter suporte o suficiente, porque às vezes os familiares não dão suporte ou não tem amigos para dar esse suporte. Isso faz parte do processo. Isso daí foi uma das lições que eu aprendi com mães que estão nessa jornada há mais tempo. Outra coisa que eu aprendi também, gente, é que tem momentos que a gente vai ter inveja. E inveja faz parte também. Vai ter momentos que a gente vai ter inveja, principalmente as crianças que têm atraso de desenvolvimento mais assim acentuados ou tem mais comorbidades. Muitas vezes ela tem um diagnóstico precoce, mas nesse processo de desenvolvimento, devido a essas comorbidades, você pega uma criança, por exemplo, tem duas crianças que tiveram um diagnóstico ao mesmo tempo, fizeram as avaliações, passaram, e você olha ali o VibMap, tá muito parecido. Só que uma tem um salto de desenvolvimento, enquanto outra... E aí a gente depois, com o tempo, conforme ela vai crescendo, desenvolvendo, a gente começa a entender que essa criança tem algumas comorbidades. Então a gente vai entendendo essas comorbidades e a gente vai entendendo, compreendendo, mas é ao longo do tempo. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que vai ter momentos que a gente vai sentir inveja e faz parte da vida sentir isso. E a outra coisa que eu aprendi com as mães, com essas mães que estão nessa jornada há mais tempo, é que vai ter momentos que a gente vai ter medo. E a gente não vai ter pouco medo, não. A gente vai ter bastante medo, a gente vai ter medo do futuro, a gente vai ter medo do presente, a gente vai ter medo de adoecer, a gente vai ter um bando de medo. Então são essas três coisas que a gente tem que saber. A gente vai ter momentos que a gente vai ter inveja, vai ter momentos que a gente vai ter frustração, nós vamos ter momentos que a gente vai ter tristeza, esse medo, toda essa relação, né? E que essas três coisas, elas fazem parte da vida, mas o que você tem que saber é que elas não podem te guiar. Então você pode ter frustrações, você pode ter inveja, você pode ter medo, sim, isso faz parte, nós somos humanos. Só que a gente não pode deixar essas coisas guiar a nossa vida. No momento que esses três itens começam a guiar a nossa vida, é porque nós precisamos de ajuda, é porque nós precisamos de apoio. Quando isso começa a ficar latente, quando a gente começa a ficar muito frustrado, a gente entra nesse ciclo entre essas três coisas, a gente tem que procurar ajuda. Isso daí é muito importante. Então, assim,
de tudo isso que tira, toda essa sistemática que a gente tem que entender, é que a gente tem que guardar um pouco da nossa energia pro amanhã. Então, assim, se você tá fazendo as intervenções com seu filho, você tá dando o seu máximo agora, lembre que existe o amanhã. O amanhã você tem que estar bem também. A gente tem que estar bem. Você, como mãe, lógico que você vai se doar como mãe, você como pai vai se doar como pai. E isso é importante que seja feito e isso faz parte. A gente tem que fazer isso porque a gente busca. Mas vocês também têm que procurar não desfazer da sua essência também, né? Quando eu falo da sua essência, é do tipo se cuidar, cuidar da sua saúde, se preservar. Isso é muito importante. Porque transtornos de neurodesenvolvimento, eles são caixinhas de surpresa. Criança diagnosticada lá cedo e a gente tem esse diagnóstico muitas vezes precoce, né? O que tem acontecido cada vez mais. Mas a gente tem que guardar a nossa energia para os próximos momentos que vêm. Então, assim, a gente tem que dedicar a nossa criança hoje e guardar a energia para os momentos que vão adiante, guardar parte da nossa renda também. A gente fala muito aqui na internet sobre estimulação precoce. Eu sempre tenho falado muito para vocês com estimulação precoce, sobre capacitação, sobre toda essa questão que é muito, muito importante que vocês façam, porque a gente já sabe as coisas óbvias, né? Das janelas de neurodesenvolvimento e tudo, mas guarde parte da sua renda, do seu tempo, da sua energia, para que você consiga seguir para o dia de amanhã. Porque assim, vai ter uma hora que a gente não dá conta. E eu falo por experiência própria que isso já aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto que eu tava tão alucinada com as intervenções do Aquiles e tudo, que aí quando eu parei, eu tive um momento que eu me esgotei completamente. E teve um período, pequeno período, que eu simplesmente não conseguia, eu não conseguia, porque tava tão pesado, porque eu tinha que fazer tudo agora, e eu pensava, olha, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais intervenção, e precisava, lógico que precisa, mas eu precisava cuidar da Dani também. E aí foi um processo. A sorte é que eu adoro ouvir histórias, eu adoro que as pessoas me contem histórias. Por exemplo, aqui ó, tá aqui a doutora Adriana Cunha. Eu sempre falo, gente, a doutora Adriana Cunha é minha referência. Principalmente, questão assim, as lives que a gente fez sobre alimentação, incrível. Ela é neuropediatra, ela é mãe de 2 autistas também. Ela entende muito. E ela, a filha dela já vai pra faculdade, tudo, ela já tem uma boa jornada. Então, escutem essas mães. Tem a Lili do Nem Parece Teia, por exemplo, que ela conta, ela tem 3 filhos autistas, Nem Parece Teia não, do Somos Teia, perdão, gente. Ela Nem Parece Teia é a doutora que tá aqui. Então, a gente vai ficando exausta em tudo isso, a gente tem que guardar um pouquinho de energia. Aqui, a melhor do Piauí, a médica do meu sobrinho. Ai, doutora muito querida, muito, muito querida. E aí é isso, gente. Isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem que se permitir sentir esses sentimentos. Esses 3 sentimentos, no momento que, assim, eu comecei a ouvir as histórias das mães com... mães de adolescentes, de adultos autistas, contando sobre esse processo de frustração, de sentir frustrado, de ter raiva, de se sentir, sabe, inveja, porque o outro teve um desenvolvimento tal, o medo do futuro que a gente tem o tempo todo, esse medo latente, a gente pode sentir tudo isso, faz parte da vida sentir tudo isso. A gente tem que só não deixar nossa vida ser guiada, como a doutora trouxe aqui. Fui a terapeutas, fiquei deprimida, pedi ajuda, exatamente. No momento que a nossa vida começa a ser guiada por frustrações, por essa tristeza, né, que entra, por essa inveja, por esse medo,
A gente não pode, o medo ele paralisa muitas vezes. E a gente não pode ficar paralisada, mas faz parte da nossa vida a gente sentir isso. E uma das coisas que ajuda muito, tem uma pesquisa que tem no meu blog. Se vocês olharem no meu blog, no meu site www.daniacf.com.br/blog, eu tenho uma parte que se chama Terapia em Casa. E lá tem umas pesquisas que mostram sobre essa questão de rede de apoio. E quando a gente vai procurar sobre rede de apoio em relação a transtorno de neurodesenvolvimento, as melhores redes de apoio que tem é quando a gente fala com pessoas que vivenciam situações semelhantes que a nossa. Então, por exemplo, muitas vezes, gente, o autismo, ele é um guarda-chuva muito grande, né? O transtorno do espectro autista devido ao DSM-5, a gente tem autistas de várias questões cognitivas, com dificuldades diversas, e aí a empatia fica muito difícil. As pessoas, a empatia é uma coisa que ela é desenvolvida no momento que a gente espelha, que a gente se coloca realmente no lugar do outro. E aí a gente vê uma autista, por exemplo, eu, como autista nível 1, esses tempos eu tive uma crise muito grande, eu me desliguei da internet, eu tô cheia de direct para responder, cheia de coisa para resolver, mas eu não conseguia tocar no celular, eu fiquei andando para um lado e para o outro durante muito tempo aqui em casa, eu realmente tive crises esses tempos. E eu sou uma autista nível 1, de suporte, eu tenho um bom nível cognitivo, eu tenho um bom desenvolvimento, eu tenho várias questões, mas eu tive uma crise e eu precisei de suporte, quem me deu suporte foi meu esposo. Você vê autistas, por exemplo, que eu fiz a live com a doutora Adriana, sobre questões alimentares, que ela trouxe essa questão alimentar, por exemplo, da filha dela, que tinha uma questão alimentar severa, e é uma autista nível 1 de suporte. E aí a gente vai trazendo vários casos assim, e aí uma pessoa, por exemplo, eu vivencio os dois casos, que eu sou uma autista nível 1 e eu tenho um filho que é um autista nível 3. E ele precisa de muito suporte para muita coisa. Ele tem uma curva de aprendizagem mais lenta e com isso o futuro me assusta muito. Então muitas vezes uma mãe que tem um filho que tem uma severidade nesse sentido assim, tem várias comorbidades, tem um desenvolvimento mais lento, aí compara com aquele que é autista nível 1, mas a vida da fulana é mais fácil porque o filho dela é autista nível 1, e a outra fala, porque meu filho é nível 3. Essa discussão não deveria existir, as duas são únicas, e esses medos, todos passam por vários medos, sabe? Aquela mãe que tem um filho autista nível 1, que não se alimenta, que não come direito, tem questões severas sensoriais, ela fica pensando, a minha filha, será que ela vai ter que usar sonda? Será que ela passa por internações, sabe? Pior de tudo que vira uma competição, a doutora Adriana trouxe, parece uma competição, existe, gente, a competição na maternidade, ela existe, e a gente não pode tirar isso, ela existe, simplesmente os pais chegam e falam, meu filho faz isso, chega a reunião de família, cada um vai contando, fulaninho já faz isso, fulaninho faz aquilo, e aí, quando a gente tá nesse mundo atípico, nosso filho, a gente não conta histórias assim, acaba que não conta e deveria contar. Meu filho fez tal coisa, sabe? Esse tipo de orgulho, a gente tem que desenvolver esse orgulho. Meu filho conseguiu isso. E falar para toda a família, olha o que ele fez, olha o que ele conseguiu. Mas não em competição, em questão de que legal. Mas existe essa competição e ela é mais dura ainda quando a gente traz num mundo atípico, onde cada um tem uma curva de desenvolvimento, assim, a gente sai totalmente daquele padrão ali, né, aquela criança média estatística que a gente traz nas pesquisas, a gente sai totalmente disso. Então, assim, é um cérebro que pensa diferente.
é um cérebro que desenvolve de forma diferente. Então é muito, muito, muito importante isso. Olá, boa noite. Gostaria de saber se uma criança com autismo na escola e obrigação de ter livros didáticos. Eu não sei, não entendi muito bem. Mas depois a gente desenvolve a questão. O que eu tô trazendo aqui, gente, para quem tá entrando na live agora, eu tô trazendo lições que eu aprendi com mães, com crianças com adultos autistas, adolescentes autistas, e sobre como é que a gente tem que lidar com essas nossas dores que a gente tem, que a gente vivencia, né? Então, é isso, assim, que eu tinha para trazer para vocês. Vamos tentar se cuidar mais, se unir mais, principalmente unir com os pares. Se você, por exemplo, conhece uma mãe que o filho tem uma curva de aprendizagem mais lenta, o que está acontecendo? Vamos trocar ideia, sabe? Vamos tentar se ajudar em relação a isso, trocando informação, e respeitar, observar que a doutora tá trazendo, dê um tempo quando estiver cansado, e é justamente isso também. Eu, por exemplo, hoje em dia eu entendo os meus tempos que eu preciso. Então, assim, faço intervenção com Aquiles, faço qualquer coisa, deixo o menino correr para um lado para o outro, deixa ele ali correndo, eu vou ali ter meu tempo, tomar meu café, sentar. Hoje em dia eu entendo que antes eu ficava nessa noia, hoje em dia eu sento, tomo um café da manhã lento, são esses cuidados. Eu sinto inveja também, gente. Eu sinto inveja, lógico que eu sinto inveja, faz parte. Mesmo tendo toda essa questão, eu tenho acesso a uma informação, não que eu tenha muito entendimento, não tenho, mas eu tenho acesso a muita informação. Queria ter acesso a mais informação, mas tendo acesso a esse tanto de informação que a gente tem, informação de qualidade, eu tenho entendimento da curva de aprendizagem da minha criança. Aqui, a Adele, bora marcar um café. Eu topo, vem pra cá. Então, assim, vamos deixar essa questão de... Eu até me perdi. Quando ela falou de café, eu me perdi. De autocuidado, assim, vamos ter autocuidado. Aqui a doutora, eu deixo meus autistas autistarem. Exatamente, deixa lá o menino correr e é isso. É isso, eu só queria conversar isso com vocês, assim. O que acontece, só para eu finalizar uma coisa. Muitas vezes, gente, essa frustração, essa tristeza, essa raiva, né? Essa frustração, essa inveja, esse medo, tudo isso ele vem muitas vezes de forma externa, sabe? Então a gente tem que saber filtrar isso direito. Por exemplo, se alguém chega para você e fala: olha, fulaninho é autista, e ele tá com desenvolvimento ótimo, por que o seu filho não tá? Sabe? E começa a comparar esse tipo de coisa, fuja disso, isso é cilada, tá? Dói, vai doer, mas isso é cilada, tá bom? Não caiam nessas ciladas. As pessoas, às vezes, elas falam, elas ferem, muitas vezes sem querer ferir, mas elas acabam ferindo. Então, assim, cuidado com isso. Aqui a doutora, já tive momentos de muito medo do futuro, adoeci, resolvi viver um dia de cada vez com as meninas. E é exatamente, hoje em dia, o que eu faço? Eu tento viver o hoje e eu tenho vários exercícios. Quando eu começo a entrar, eu começo a ver que meu coração começa a palpitar. Eu tenho um exercício que eu adoro, que é da Melissa Tier. Se vocês quiserem, eu até ensino pra vocês, pra voltar pro aqui e agora. Então eu uso muito essa técnica dela.
ela me... Eu começo a ter isso, mas assim, eu guardo um pouco da minha energia para amanhã também. Ai, a peixe... Ah, aqui, ó. Que legal, que bom que você tá aqui. Inclusive, eu nem sei se a doutora Carolina Quedas tá aqui também na live, que eu tinha que até... Depois eu faço o vídeo pra ela, da doutora Carolina Quedas. Aproveitar a live, mas depois eu vou fazer um vídeo especial. Acabei de receber aqui o livrinho do Doroteia. Obrigada. Aqui, amei, Bruno. Aqui, o Bruno. Eu fiquei encantada. Mas vocês querem que eu explique a técnica? Eu explico a técnica. Toda vez que eu tô muito ansiosa e tudo, porque a gente é inevitável, né? A gente começa a pensar no futuro e eu penso, as redes sociais são tudo pensado aqui no futuro. Chegou. Aí tudo pensado muito nessa questão. E aí eu começo a ter esse atacardia, assim, eu fico mais assim, eu fico aquele coração batendo. Então, o que eu recomendo para vocês olhem para um ponto. Se vocês quiserem testar, já façam agora isso, para vocês não esquecerem. Já vamos fazer todo mundo junto isso daí, que aí vocês aprendem uma vez e depois vocês repetem. Foque num ponto, tipo, você tá olhando agora pra mim, eu vou ficar paradinha, tenta olhar pro meu nariz, olha pro meu óculos, olha pra qualquer coisa aqui na tela, afasta um pouco o celular, e o que você vai fazer? Você vai focar nesse ponto e você vai enxergar a sua visão periférica. Você fica com a mãozinha parada, mas você vai até o limite da visão periférica. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui minha mão, é o meu limite da minha visão periférica. Então, eu tô olhando a minha mão. Ok, daqui por diante a gente vai imaginar como os nossos olhos estivessem indo para trás da nossa cabeça. Então, como a gente enxergasse atrás da nossa cabeça. Então, ok, eu tô olhando aqui para vocês e aí eu vou ampliando a minha visão até como eu tivesse olhos atrás da minha cabeça. E aí você meio que imagina o que tá atrás, mas você continua olhando para o ponto. Então, você meio que imagina como eu estivesse olhando ali o armário atrás. E aí, eu volto novamente até a minha visão periférica, até enxergar novamente essa lateral e termino no ponto. Isso daqui, gente, antes eu demorava um tempão para conseguir fazer isso. Hoje, eu faço rapidão. E assim, no momento que eu faço isso, pelo menos comigo, né? Lógico, isso daí cada um vai de um jeito, mas aquela sensação ruim, ela passa. Tem outras técnicas também para voltar pro aqui e agora, que é você tá com sapato, se você tá em pé ou você tá sentado, você começa a sentir os dedos do seu pé, a sola do seu sapato, do seu pé no chão, então você tenta sentir cada detalhe, até se tá dentro da meia, o incômodo da meia, todas essas questões assim, você vai sentindo. Então é isso que é uma técnica que vocês podem fazer também. Então, assim, para essa questão no momento que a gente tá nessa palpitação que muitas vezes vem justamente desse ciclo de tá com raiva porque, como eu falei, a gente vê as pessoas falando sobre intervenções top das galáxias, que tem que ser lá 40 horas, aba com um profissional super top, só que esse profissional existe meia dúzia no Brasil, né? Existe poucos, assim, meia dúzia não, existe mais que isso, mas são poucos que tem, e ainda por cima em grandes centros, é difícil de achar no interior, por exemplo. E aí você que mora lá no interior fica assim, pronto, meu filho não vai desenvolver, não vou conseguir, aí começa aquela frustração, aquele sentimento. Isso não vai levar a nada, não vai levar a nada mesmo, gente, infelizmente não vai. Ou que você fala, não tenho dinheiro para pagar isso daí, e a gente começa isso, eu não tenho suporte, as pessoas eu não tenho quem me dê suporte, e aí a gente começa, é um momento que eu entro, a revolta de não oferecer melhor, a gente fica nessa revolta de, meu Deus, eu não consigo, aí você fala, e daí tem plano de saúde, aí fala, não, plano de saúde, aí você vai ter que judicializar para conseguir que o plano de saúde cubra o profissional que
atenda, que tenha qualidade, que atenda análise do comportamento, ou integração AIRES, por exemplo, que são intervenções que baseadas em evidência, né? Então, assim, a gente começa essa frustração, aí o coração começa a palpitar, e essa técnica da Melissa Tears, gente, ela é maravilhosa, ela me ajuda muito, muito. Eu acho que é uma das técnicas mais rápidas que eu já vi pra ficar bem. E pode assistir seus vídeos, isso curso. Obrigada, doutora, obrigada. Inclusive, você faz parte do curso gratuito, né? E é isso, gente. A gente vai se capacitando. Tem os meus vídeos gratuitos lá do site, tem os materiais gratuitos que eu sempre vou fazendo, produzindo. Tem os da USP também, tem os materiais da USP. A gente tem que buscar isso daí. A gente tem que buscar, e a gente tem que buscar cuidar da gente mesmo. Sobre a inveja do desenvolvimento de outras crianças, que é natural todo mundo sentir, o que eu falo para vocês, que o que faz a gente melhorar essa situação é a questão da gente entender como o desenvolvimento ocorre. E saber, primeiro a gente tem que entender o que é possível a gente fazer para as nossas crianças. Porque o que acontece, gente? Existe um tempo que é o tempo da gente fazer a intervenção da criança, e o tempo, porque assim, você fez uma avaliação com a criança, a avaliação vai dizer um tanto. Aí você começa a fazer intervenção, você vai começando a fazer algumas modificações da intervenção, e aí você vai começando a ver uma curva de aprendizagem dela. E aí, conforme essa curva de aprendizagem que você vai vendo, você vai verificando, por exemplo, certas dificuldades que ela tem. Digamos que você está fazendo a intervenção e a criança tem uma agitação psicomotora muito, muito, muito forte. Ela não para de se mexer. Ela fica, a atenção dela, ela não foca numa coisa, ela olha para uma coisa, olha para outra e ficou lá a atenção, não volta para cá. Então, assim, você pega uma criança assim, aí você começa a entender que é possível que ela tenha outras comorbidades também. E aí encaminha para o neuro para verificar. Então, aqui, gente, a Lili Somos Teia, que eu falei na live sobre a lição que muitas lições eu aprendi com a Lili também, que é mãe de um adulto autista nível 1, mãe de um adolescente autista nível 3 e mãe também de um autista nível 2, que é uma criança. Então, aqui ó, Somos Teia, ela tem é bom vocês seguirem, vocês pegarem essas dicas e aprendizagens com ela também. Então é isso, gente. Quando a gente entende essa questão da curva de aprendizagem de cada criança, quando a gente começa a compreender toda essa questão, a gente começa a entender a questão da curva de aprendizagem da nossa criança. Então, e tem um tempo para que a gente consiga, leva um tempo para que a gente consiga... Ai, ainda tá me fugindo as palavras. Ô Camila, obrigada pelo selo, muito obrigada. Eu me fugiu aqui, é porque eu ando meio cansada, por isso que a cabeça não anda tão bem. O cansaço anda mais. Aqui, Dani, deixa essa live gravada comigo, tá? De collab. Tudo que você tá falando é muito importante. Obrigada, Adélia. Vou colocar então em collab. Vou colocar. Obrigada. Dessa vez eu não deleto, não, tá? Dessa vez eu não deleto, vou deixar. Então, é isso. A gente vai vendo essa curva de aprendizagem, a gente vai entendendo essas comorbidades, a gente vai entendendo essa questão e vai compreendendo. Porque a criança, ela não tem esse boom de desenvolvimento. Aqui a Camila, minha filha é autista nível 1 e o TOD é bem complicado. Então você traz aí a questão, né? O TOD, ele é uma comorbidade séria, né? Ele é uma questão, é uma questão séria. É uma questão que poucos terapeutas, inclusive, eles têm domínio, né? Não é... Eu confesso que é bem desafiador. Eu imagino como tá sendo desafiador para ti. E é isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, gente, eu tô um tempo sem fazer live, eu acho que até desacostumei a esse negócio de live, assim. Eu cansaço, a correria e falar assim, esses dias, enquanto vocês escrevem, se alguém tiver alguma dúvida, né, ou a gente vai encerrando, eu passei uns tempos longe das redes sociais. Mas todas mesmo. Eu deletei o WhatsApp, eu só fiquei no Telegram, porque o Telegram ela é silencioso, o Telegram ninguém aparece no Telegram. Mas assim, eu deletei dos 2 celulares, que eu tenho 2 celulares, né? Eu tenho o que de rede social e eu tenho o meu pessoal. Eu deletei tudo. O WhatsApp eu não queria conversar com ninguém, eu não consegui conversar com ninguém. Eu queria isolamento máximo que eu pudesse. Eu só não podia ficar totalmente isolada porque tem outras coisas também. Fiquei sem Instagram, não, por isso que assim, essa semana eu vou voltar a ler os directs. Quem tá bravo porque eu não tô lendo direct, eu não respondi, eu postei, assim, teve as postagens, meu esposo, na verdade, ficou responsável pelas postagens, então ele postou, cuidou das coisas, porque eu simplesmente não dei conta. Ai, obrigada! Muito obrigada pelo selinho. Aqui, ó, Majara de Paula, muito obrigada pelo selinho. A Cristine, ótima pergunta, Cristine. Essa pergunta é muito boa mesmo. A Cristiane, perdão, é porque eu tô olhando, acho que eu tenho que trocar meu óculos. Como saber se a criança está desenvolvendo? Eu acho que assim, vamos lá para uma questão. Adorei a sua pergunta, adorei mesmo. Entender uma coisa, gente. Como saber se a criança está desenvolvendo? Se você está fazendo uma intervenção com base na aba, uma intervenção que tem como base uma ciência, por exemplo, né, que é a análise do comportamento, ou siga, por exemplo, toda a questão dessa metodologia científica que a gente tem de levantar os dados, então a gente faz uma avaliação da criança, a gente desenvolve um plano para essa criança com base nos princípios, né, o que traz da análise de comportamento. A gente vai desenvolver programas para essa criança, para as necessidades dela. Então a gente vai lá na avaliação ver o que ela faz, o que ela não faz, o que ela deveria fazer. E ok. E aí a gente começa a intervenção com a criança. Ainda voltando na parte da avaliação, a avaliação da criança, a gente pega essa criança e avalia e olha uma criança irreal, que é uma criança que ela não existe, que é a nossa criança estatística. Ela é uma criança estatística que ela não existe, ela é a média do desenvolvimento de várias crianças, de várias pesquisas que trouxeram que com tal idade a criança tem que estar fazendo isso, isso e aquilo. Então, a gente tem esses marcos que fala assim, a criança tem que estar batendo palminha com 1 ano, por exemplo. A criança com 2 anos tem que estar falando lá em média 200 palavras. Vocês veem, a questão é média. Então, é uma criança estatística, é uma criança que ela não existe, mas a gente tem como referenciar ela. E através dessa avaliação a gente vai saber o que a sua criança faz conforme essa criança estatística. O que ela não faz conforme essa criança estatística. Então, o que ela faz, o que ela não faz e o que ela não deveria fazer. E aí você fala, Dani, como assim não deveria fazer? Vamos lá, por exemplo, birra. Birra é uma coisa totalmente natural, gente. É até esperado numa faixa etária da criança que a criança faça birra. É esperado mesmo. Mas se essa criança faz birra o tempo todo, ela grita, você bastou sair de casa, é aquela gritaria que você fala, o que tá acontecendo? Porque essa criança grita tanto, e a criança se morde os outros, você, meu Deus, o que tá acontecendo? É o que ela não deveria fazer, porque tá muito além da criança estatística, que é normal ela fazer birra. Mas por que ela tá fazendo? Aí vai investigar, por que ela tá fazendo isso? A gente acredita, a gente levanta as hipóteses que pode ser uma questão sensorial da criança também,
e um padrão restrito, né? Porque tá indo para um lugar diferente, enfim. A gente levanta essa questão. Então, a gente fez isso na avaliação e a gente vai desenvolver programas para desenvolver as habilidades da criança e reduzir comportamentos inapropriados que não estão ajudando ela. Ok, fizemos isso no segundo passo. Aí a gente fez os programas e começa a aplicar os programas, começa a fazer registro, porque para ser análise do comportamento a gente está registrando. A gente está fazendo registro ali do acompanhamento. E aí o que acontece? A gente começa a ver que essa criança não tá indo. A gente vai comparar ali a curva de desenvolvimento, assim, você passou ali, por exemplo, uma criança com 2 anos, gente, você começou um programa, por exemplo, se a criança aparentemente não tem nenhuma questão física associada, não tem nenhuma... Foi, por exemplo, aparentemente não tem nenhuma questão de epilepsia, nada disso... aparentemente, que eu tô falando, vamos pegar uma criança que foi diagnosticada com autismo e pronto, foi diagnosticada com autismo, tem 2 anos, e você começa a fazer intervenção. Aí você tá ensinando ali pareamento com a criança, pareamento de estímulos. Você começa a fazer atividade, são 3 estímulos ali, aí a criança, você tem que ficar o tempo todo pegando a mãozinha da criança e colocando ali para parear. Passa uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, e digamos que em cada sessão você faça... Amor, eu tô sem fone. Aí você vai fazendo todas as sessões e você faz isso. Não? Não. Engraçado. Saiu, tá. Mas eu desliguei. Todas as sessões você tá fazendo esse pareamento com a criança e você não tá conseguindo dar... A criança não diminui o nível de ajuda dela. Então foram várias sessões e ela não diminui esse nível de ajuda. Várias sessões não. Em uma semana, 3 sessões, 4 sessões, não diminuiu esse nível de ajuda. Você não começou a tirar da mãozinha aqui e colocar, por exemplo, aqui. O que significa isso? Isso significa, gente, que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no planejamento do programa. Ou a criança tem alguma questão motora associada e você não conseguiu identificar na avaliação, e aí esse momento da gente parar, e aí que faz toda a diferença uma intervenção baseada em evidência, uma intervenção que segue toda essa questão de metodologia científica, porque a gente teve, todo esse momento a gente levantou anotações, a gente foi registrando o desenvolvimento, e a gente vai voltar nesses registros, no que a gente veio anotando, para verificar, olha, eu acho que o que a gente está usando como reforçador não está muito legal. Vamos trocar esse item de preferência da criança para o outro. Então a gente vai pegar um outro item de preferência da criança e testar para ver se assim, se é a questão do que a gente está querendo usar para reforçar o comportamento não está dando certo. E a gente foi e colocou outra coisa para reforçar o comportamento. Ainda tá, o nível de suporte tá muito grande, ela não tô conseguindo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a forma de fazer. Então, ao invés de ser tantos itens, a gente vai colocar para ela parear um item com o outro. Deixa eu ver se eu tenho aqui minhas caixinhas, minhas coisas, elas estão aqui, para eu poder mostrar para vocês. Ser mais didática. A gente tava assim, pareando assim. Aí sabe o que a gente vai fazer? A gente, por exemplo, vai tirar tudo isso e vai deixar só azul com azul. Parear azul com azul. Aí a criança ainda não diminuiu o nível de suporte dela. Você continuou fazendo, você diminuiu o estímulo, mudou a questão para um item de mais preferência que a criança ainda gosta mais. E aí a gente vai isolando cada variável até o momento, por exemplo, que o terapeuta vai chegar e falar, olha, mãe, volta lá no médico. Vai, ou mãe, pai, ou cuidador, enfim, avô, procura um TO, procura um psicomotricista, procura um físio. Então, assim, nesse momento, o terapeuta ele vai estar isolando variáveis, porque, ó, essa criança tem 2 anos. Com 2 anos, em 3 sessões já era para estar diminuindo o nível de suporte dela e não está diminuindo o nível de suporte. Então, eu tenho que tomar uma decisão. A primeira decisão foi mudar o reforçador.
o possível reforçador, que não estava sendo reforçador. Então, você foi e mudou ali para uma coisa mais poderosa, não deu certo. Você mudou, depois, na sessões subsequentes, você mudou ali, você tirou os 3 itens que a criança estava fazendo e você deixou 1 para 1. E mesmo assim, não rolou. E aí, o que você vai fazer? Aí, conforme você for desenvolvendo, você vai fazendo o encaminhamento. Ah, volta para o médico, volta... É essa a questão. Então, você me fez uma pergunta que eu acho que, assim, é uma pergunta que vale uma live só para ela. Que é, será que... Como é que eu sei que minha criança está desenvolvendo? Você vai saber justamente por essa questão. Fez uma avaliação, a criança fez uma avaliação ali, você tem a avaliação da sua criança, você tem os programas que estão sendo feitos na sua criança. Então, esses programas, eles têm objetivos a curto prazo, eles têm objetivo a longo prazo. Tipo, a criança tem que parear 5 cores. Então, fazer pareamento subsequente de 5 cores. O primeiro objetivo a curto prazo é que ela faça 1 a 1. Fez 1 a 1, completou o objetivo a curto prazo. Então, primeiro a gente tem a avaliação, a gente vai ter esse programa que vai ter um objetivo a curto prazo. Se a sua criança não estiver alcançando esse objetivo a curto prazo, compatível à idade dela, então assim, com 2 anos é esperado que em 3 sessões ela consiga fazer esse objetivo a curto prazo que está no programa. Então, e aí essa questão, quer dizer que a gente tem que revisar. Eu não sei se eu expliquei bem isso. Nós, como pais, como pai e mãe, a gente já sabe que o nosso filho tem um atraso de desenvolvimento. Então, se sua criança está fazendo uma intervenção, e ela está fazendo uma intervenção justamente por conta desse atraso de desenvolvimento, o que nós pais temos que ficar ligados para saber se a criança está desenvolvendo ou não? A gente tem que chegar para o terapeuta e perguntar qual é o objetivo a curto prazo dos programas que você está fazendo. Então, aí ele vai ali abrir, o objetivo a curto prazo que a gente está trabalhando isso é a sua criança parear uma cor com outra. Ok, passa ali, em quantas sessões é esperado que ele diminua esse nível de suporte? E ele fala, porque isso tem que estar descrito no programa, em torno de 3 a 4 sessões que a sua criança alcançar 100% de acerto sem ajuda, ou seja, não precisar o adulto lá dar ajuda física, qualquer tipo de ajuda para a criança, aí sim a gente vai para o próximo programa e ela alcançou, ok. Então é isso, pais. Foquem, quando vocês forem questionar os terapeutas, foquem nesses objetivos a curto prazo, perguntem para eles esse prazo que é esperado para a criança alcançar esses objetivos a curto prazo. Se a sua criança, por exemplo, não tá, você vai questionar para ele, olha, tudo bem, eu entendi, meu filho, ele não alcançou esse objetivo a curto prazo no prazo que você tinha me falado lá na semana passada. O que você vai me falar, o que eu faço agora? Porque ele não tá alcançando. O que você quer que eu traga outros brinquedos que ele gosta, outras coisas? Então a gente tenta ajudar o terapeuta nisso também. O que eu vou trazer de diferente para cá, pra sessão? Então é isso. E também falar, você já mudou, já fez um bando de coisa. Qual é o próximo passo? Eu realmente não sei o que fazer. Você acha que eu devo voltar para o médico? Você acha que eu devo procurar um outro profissional? Porque nós, pais, a gente não sabe muitas vezes o que fazer. A gente não vai saber que a gente tem que procurar. Gente, tem áreas que a gente não sabe que existe. Que a gente não sei. Eu, pelo menos, tenho um bando de área que eu descobri por conta do diagnóstico do meu filho, que eu nem sabia que existia. Me desculpa, mas eu não sabia mesmo, não é por mal. Da mesma forma que tem um bando de gente que não sabe sobre vários tipos de engenharia. Eu sou engenheira, né? Então existe um bando de engenharia. Todo mundo acha que só existe 3 engenharias no mundo, né? Agora é robótica, né? Mas é engenharia civil, mecânica e elétrica. Aí quando você fala, tipo eu, que sou formada em engenharia de rede de comunicação.
A pessoa fala, mas isso existe? Pois é, existe. Normal. Só precisa, as pessoas só sabem que existe quando precisa de um engenheiro de redes. Então é isso, assim. Obrigada pela pergunta. Sua pergunta foi muito boa mesmo. Tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aproveitem que hoje eu tô melhor, assim, pra mexer com essas coisas. E eu espero voltar a conseguir conversar com vocês mais aqui no Instagram, a gente ter mais conversas. É porque esses tempos foram bem difíceis. Bem difíceis. E bem difíceis porque eu tô vivenciando também muitas mudanças e é complicado, assim. Eu enxergo as mudanças vindo, eu sei as coisas que eu tenho que fazer, mas mudar é muito difícil, né? E principalmente pro nosso cérebro, que é um pouquinho mais rígido em relação à mudança, algumas coisas complicam. E a criança colocar tudo na boca, tem alguma dica? Existe uma coisa chamada transtorno de pica, mas existem muitos motivos da sua criança colocar coisas na boca. O Aquiles é um desses que coloca muitas coisas na boca, muitas mesmo. Mas existe uma característica, no caso dele, não tô falando que é sua criança, porque eu passei o Aquiles, eu fiz vários testes com o Aquiles, gente, é meu filho, né? Então, tudo que eu aprendo de intervenção, eu tenho que testar nele, pra entender como é que funciona e tudo. E aí eu fiz um curso com o Gregory Hanley, lá em Curitiba, sobre comportamentos inapropriados. Eu falei, gente, colocar coisas na boca é um comportamento inapropriado, porque pode colocar coisas indevidas. E aí eu consegui ligar e desligar esse comportamento, porque tem uma fase, quando você tá vendo, entendendo o comportamento, né, que a pessoa tem, você começa a ligar e desligar esse comportamento. E no caso do Aquiles, era toda vez que ele não tinha uma atenção programada. Então, o que acontecia era o seguinte, o Aquiles, mas não era só nisso. Uma das coisas que ele faz, ele colocar muitas coisas na boca, é quando ele tem um ócio durante muito tempo, sem ter uma programação de eu colocar uma demanda para ele. Então, ele começa a entrar, ele faz algumas estereotipias e ele tem uns comportamentos um pouquinho antes disso. Então tem um ciclo de estereotipia vocal e logo depois ele começa a colocar coisa na boca e começa a buscar coisas para colocar muito na boca. Esse tipo de comportamento, gente, eu já dei várias vezes esse exemplo. Ele é um comportamento... Sabe quando você vai ao médico e você tem a notícia que o médico atrasou? E a secretária fala, e você pergunta, mas quanto tempo eu vou esperar? A secretária fala, não sei. E aí você começa a andar para um lado e para o outro, começa a tomar água, faz xixi, toma mais água, faz mais xixi. E você fica nesse ciclo até ser atendido, até um médico chegar, médico, dentista, enfim. Isso acontece muito em consultório. A pessoa se mata de tomar água, E aí não é muito diferente, por exemplo, do que acontece com Aquiles. Aí, se eu programo minha atenção para ele, reduz esse comportamento dele colocar as coisas na boca. Reduz muito esse comportamento dele colocar as coisas na boca. Então, eu tenho que dar uma atenção programada com demandas para ele. Eu tenho que dar demanda. Então, do tipo, eu tô em casa, eu começo a dar demanda do tipo, pega coisa do chão, cata coisa do chão, guarda ali, faz isso, ajuda a mamãe. Gente, até tirar coisas da máquina de lavar louça, eu faço ele tirar. Eu sei que é perigoso, mas eu ajudo, tá, gente? Eu ajudo ele a tirar os pratos e tudo pra guardar. Mas é porque ele precisa de demanda. Ele precisa de demanda pra diminuir as coisas na boca. Mas ele não coloca só por conta disso, tá, gente? Ele não coloca só por conta disso. Tem coisa que realmente, tipo... goma, essas gominhas, essa geleca, ele fica louco pra colocar coisa na boca. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Tem coisa que realmente é complicado. Mas tem que entender a função do comportamento. Então, assim, na questão de quando ele tá nesse comportamento adjuntivo, de falta de atenção, e ele começa a colocar as coisas na boca por conta disso,
Eu tenho isso com roer a unha. Eu roo muita unha quando eu tô nessa ansiedade de tipo, por exemplo, hoje mesmo eu comi minha unha. Que a gente está da minha unha é uma vergonha. Aconteceu isso comigo, eu tava esperando era impressora. Eu tava baixando o firmware da impressora, atualizando o firmware, e tava demorando, e eu tava querendo imprimir, e eu tava começando a ficar agoniada, e aí eu comecei a roer unha, porque eu não sabia exatamente o tempo que ia acontecer, que ia terminar, e aí eu comecei a roer, e começou a me machucar, e é exatamente isso, não tinha um prazo, e aí eu comecei a entrar nesse processo. Aqui, deixa eu ver. Ai, cadê? Onde me parei? Criança coloca tudo na boca, mais coisa na boca. Remédio de ver. Meu filho está gritando muito, ele não verbal. Alguma dica, também não quer colocar calça. Gente, é muitas coisas. É muito difícil eu dar dica em relação a esse tipo de coisa, tá? Porque a gente tem que entender por que ele tá gritando. Por que ele tá gritando? Tem algum... Será que às vezes ele tá gritando... Porque pode ser reforçador pra ele gritar. Pode ser muito interessante. Será que ele tá gritando porque o som ecoa e o que ele escuta é legal? Será que ele tá gritando que é uma forma de todo mundo ficar em silêncio? Sabe? A gente tem que entender por que ele tá gritando. Qual é o contexto que isso acontece? Como é que acontece no ambiente? Como é que é a sua reação quando ele grita? O que você faz quando ele grita? E o que as outras pessoas fazem também quando ele tá gritando? E o que acontece antes de ele começar a gritar? O que normalmente vem um pouquinho antes dele começar a ficar gritando? E essa questão da calça, a gente também tem que entender esse contexto, para saber a parte comportamental, a parte sensorial. É todo tipo de calça? E se for um short largo, ele aceita? Roupão, se você colocar um roupão que só fica nas laterais, ele aceitaria? Entende? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que ter, principalmente quando vai levar para o terapeuta, entender esse contexto. Porque assim, qualquer dica que eu te der sobre isso vai estar errada, tá? Qualquer dica que eu der sobre isso vai ser uma dica genérica e vai possivelmente estar errada. Dificilmente eu vou conseguir acertar de falar uma coisa certeira. A dica que eu te dou é se perguntar em relação a esses pontos que eu trouxe. Vamos lá. Sobre aprendizagem. Isso eu gosto bastante de falar sobre aprendizagem. E a criança que imita... aqui. E a criança que imita, faz pareamento, brincadeira simbólica, mas não verbaliza. O que fazer? Liana, eu vou falar uma coisa que ela é muito complicada. Eu falei no início da live. Transtornos de neurodesenvolvimento. O autismo ele faz parte de um grupo dos transtornos de neurodesenvolvimento. E os transtornos de neurodesenvolvimento, eles são muito complexos, eles são uma caixinha de surpresa. Então, assim, tem crianças, tem indivíduos que vão ter... que talvez nunca falem. Mas tem outros que vão talvez falar com alguma dificuldade. E tem outros que vão falar e desenvolver. E a gente tem que avaliar, tem que entender o que está acontecendo. A sua criança já passou, por exemplo, por um bom fono para verificar como é que estão as estruturas articulatórias, por exemplo. Fez uma boa inspeção nisso. A sua criança ela solta sons. Como é que é a frequência, qual é a variabilidade desses sons? Ela consegue imitar sons. Tipo, você faz... ela imita dá. Quais são os sons que ela faz? E quais são os sons estereotipados mesmo? Ela faz algum som que chamam de vocal play, né? Esses sonzinhos. Ela faz alguma coisa assim. Anota todos esses sons.
Começa a ver se ela imita esses sons, muda o ambiente, leva ela pro banheiro, que o banheiro dá aquela reverberação, vê se isso potencializa ela fazer esses sons, porque às vezes pode ser uma questão desse entendimento. Como é que tá a audição da sua criança? Você fez exame? Você levou um médico para verificar como é que tá a audição dela? Como tá esse entendimento? Então, porque você me trouxe que a performance visual dela tá ok. Então, eu tô tirando o princípio que a performance visual tá ok. Ela sabe fazer essa leitura visual. Mas como é que tá a audição dela? Então, é isso que a gente tem que verificar. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do Aquiles, porque acaba sendo Aquiles em tudo. O Aquiles, quando eu comecei a ensinar essa questão dele imitar, né, imitação vocal, eu tinha que levar em lugares que faziam reverberação, porque ele não conseguia entender, ele não conseguia ter muito esse controle. Então, lógico que eu aprendi isso e tudo, como pegar nele, como aonde tocar, eu fui aprendendo esse tipo, eu nem poderia ensinar isso de forma alguma, porque isso daí é restrito a fono, e todas as fonos é isso, e elas ensinam só para fono, porque é restrito de profissão, mas eu tive que estudar sobre isso para conseguir fazer com Aquiles. Então, eu ia ao banheiro para reverberar, então ele ouvia, ele entendia. Eu ia na escada do prédio, que a escada ela ajuda nessa reverberação, o som fica mais e vibra, né? Então eu ia para lugares que fazia vibrar no corpinho dele também. Eu pegava a mãozinha dele, trazia para minha garganta, trazia para o meu peito. Então, quando eu ia falar a palavra, então ele sentia que eu levava para dele, para ele sentir também, vibrar. Então, esse conjunto de coisas, ajudar na boquinha, eu também tive que fazer muito isso com ele, para ele entender qual era o movimento. Às vezes ele não conseguia o som ir direito, então eu tinha que saber os lugares para fazer as pressões adequadas, e só fono, gente, só com a fono. Eu tô falando que eu falo com ele, mas só a fono vai saber orientar vocês como fazer e tudo, se for necessário, se for o caso, vai precisar de uma avaliação. Então eu fazia os toques porque no início o Aquiles era uma casa silenciosa. Aquiles, ele soltava pouquíssimos sons, eram pouquíssimos sons que ele fazia. A gente vivia numa casa em silêncio, a gente saía com ele em silêncio, o único som que ele fazia normalmente era para chorar, gritar, e aí, mas sonzinhos, essas brincadeiras com sons, ele praticamente não fazia, a gente vivia em silêncio nessa casa. E aí, hoje em dia é um barulho só, o menino ele não fala muito, mas ele é bem barulhento. E aí era essa questão. Então, pode ser muitas coisas. E aí tem que investigar. Fazer uma live sobre aprendizagem. Criança não tem foco por conta de estereotipia. Foco, gente. Você já tá trazendo. A criança não tem foco por conta de estereotipia. A estereotipia que tira o foco, mas vamos entender o seguinte: se ela tem foco na estereotipia, é porque ela tem foco em alguma coisa, ela tem foco na estereotipia. Porque quando a gente fala que a criança não tem foco, é porque a atenção dela foi para uma coisa, a atenção foi para outra, a atenção foi para outra, e a estereotipia dela é muito mais legal que qualquer outra coisa. Ela tá mantendo foco. Dani, como fazer para ter autoridade com a criança nos momentos que ela não ouvir o comando é desafiador demais? Que ela parece não ouvir o comando. É porque às vezes ela não escuta, tá? Ela realmente não escuta, dependendo da criança. Eu não escutava, tá, gente? Eu, quando tô muito concentrada, até em estereotipia também, eu não escuto ninguém. Meu cérebro parece que desliga meu ouvido e fala: olha, vão embora, vocês não são tão importantes. Ela tá fazendo uma coisa muito mais legal no cérebro dela, tá? É isso que acontece comigo. Meu cérebro desliga porque os outros estão falando, fazendo. E aí a gente tem que verificar se é isso também, né? Se ela realmente não tá tão concentrada no que ela tá fazendo que ela não tá realmente escutando. E aí, a gente pode, se for esse caso, a gente vai desenvolvendo estratégia, tipo,
toquinho, peço, dá um toquinho, ó, mamãe. Então, a gente tem que verificar. Pode ser sensorial, rotina. Vamos lá. Dani, uma criança com apraxia leve pode falar normalmente um dia? Não sei, gente. Realmente não sei. Não sei mesmo. Eu acho que nenhuma fono com... Porque o que acontece, né? A apraxia é uma questão neurológica. Existe uma circuitaria e depende de uma intervenção muito bem feita. Depende quais são esses fonemas. Porque o que acontece? Tem fonemas que são muito difíceis, tem sons, né? Eu vou falar sons de forma geral, para ser bem generalista. Tem sons que vai exigir tanta ajuda, tanto suporte, tem suporte que é difícil de dar, e a apraxia ela exige que os pais estejam muito envolvidos, mas muito envolvidos mesmo, o dia inteiro ajudando. Se a criança estuda na escola, os professores têm que estar treinados para lidar com a apraxia, porque essa criança vai precisar de suporte visual, às vezes suporte físico também, manipulando. Então, é difícil falar em apraxia leve. É muito difícil a gente falar assim, porque vai ser leve, vai ser... Tudo vai depender do suporte que está sendo dado para essa criança. Então, eu não conseguiria falar assim. Deixa eu ver mais dúvidas, mais questões. Gente, eu acho que é isso. É isso mesmo. Então é isso. Gente, tô bem cansada mesmo. Foi muito bom conversar com vocês. Hoje nós tivemos uma live muito especial mesmo. Eu acho que foi bem proveitosa. E é isso, gente. Bom descanso pra vocês. Eu estou cansada, bem cansada de mim mesmo. E tudo de bom. Até mais.